Amar os filhos não significa ser conivente com os desacertos e com as suas escolhas erradas, que durante a sua caminhada fazem, inclusive traspassando a doutrina que desde a sua tenra infância foi ensinado pelos seus pais. Hoje eu quero falar sobre o filho da cantora Estila e do pastor Odilon Santos, o filho que foi para suas redes sociais, postou uma foto também como drag, e isso com certeza abalou não apenas o seu pai, pastor Odilon, mas também a cantora Estila. E eu quero comentar sobre isso, inclusive falando sobre a aula de homem e de mulher de Deus que esse casal, deram para o Brasil em relação ao seu filho nessa condição. Fica comigo aí, deixe os seus likes para fortalecer o nosso canal, compartilha esse vídeo com muitas pessoas, se inscreva no nosso canal e Deus abençoe você. Senhoras e senhores, repercute nas redes sociais e na imprensa de todo o Brasil o nude do caçula da cantora gospel Estila e do pastor Odilon Santos. Este nudes foi postado na rede social do jovem Lucas Santos no Instagram. O menino publicou esta imagem no Instagram e viralizou nas redes sociais e nos sites de notícias. Ele publicou essa foto no Instagram, viralizou, mostrando a sua condição de drag, e também falou o nome da drag que ele deu à vida. O nome da drag é Peridot. Enfim, Estila provavelmente deve estar arrasada. Imagine vocês uma mãe que educou o seu filho, que cuidou do seu filho, que ensinou o menino, como diz Provérbios 22:6, o caminho que ele deveria andar, que ensinou a verdade que liberta. Praticamente cresceu no berço evangélico. E quando ele toma as rédeas da sua vida, ele simplesmente procura caminhos tortuosos, o levando a viver hoje uma vida de drag. Provavelmente essa mãe, a Estila, deve estar arrasada. E o pai? Imagine o pai, senhoras e senhores, o pastor Odilon Santos, que prega o evangelho, que acredita no evangelho, que vive pela fé em Cristo Jesus, que professa a fé e prega uma vida cristã pautada na doutrina bíblica, que acredita na ideologia de Gênesis, vê o seu filho postando este tipo de fotos nas redes sociais. Olha, este pai também deve estar sofrendo demais, deve estar quebrado por dentro. Mas Estila e também o pastor Odilon Santos deu uma aula do que é ser um pai, deu uma aula do que é ser uma mãe. A Estila fez um ato lindo, ela promoveu um ato lindo, ela abençoou o seu filho e disse: que a graça de Deus alcance o meu filho nesse abismo. Ela citou a bênção sacerdotal sobre o seu filho, a bênção que está baseada no livro de Números, capítulo de número 6, verso 24 ao 26, abençoando o menino, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. Olha só que coisa bonita, ela abençoando o seu filho, mas ela deixou claro: eu estou abençoando meu filho, mas eu não estou aprovando a atitude do meu filho. Eu amo o meu filho, mas não concordo com o seu comportamento. Estila, você ganhou meu respeito, ganhou meu respeito. O pai, por sua vez, pastor Odilon Santos, ele disse: o diabo está colocando a minha vida, o meu ministério, a minha família no outdoor, mas eu vou usar o mesmo outdoor para declarar a minha vitória. Me arrepiei, meu Deus. Afinal de contas, o justo vive pela fé, né, pastor? E eu aprovo, concordo com a sua palavra e abençoo também o seu filho, tendo em vista que eu também sou pai. Eu acredito muito que Deus, com certeza, direcionará a sua semente. Falo do Lucas Santos, e com certeza ele vai cair em si como filho pródigo, e ele vai
realmente entender que este caminho é um caminho que o levará à morte eterna. Olha, eu fiquei assim triste pela condição, se colocando no lugar dela empaticamente, do pai, pastor Odilon, mas fiquei feliz porque a mãe continua amando o seu filho e provavelmente não é aquela mãe que está o recriminando, mas está direcionando o seu filho, o abençoando, declarando vitória sobre a vida do filho. E essa palavra, a graça de Deus o alcançará nesse abismo, é marcante. Parabéns, Êxila, parabéns ao pastor Odilon. Oremos por esse menino, Lucas Santos, que ele brevemente retorne à casa de Deus, saia dessa vida, porque Salomão disse, eu vou deixar o texto aqui para você, jovem que me assiste, para você, mãe, para você, pai, tome esse vídeo, este conteúdo como uma grande lição, porque Êxila e pastor Odilon está dando uma aula de paternidade, uma aula de paternidade cristã, uma aula do que é cuidar da sua casa. E a Bíblia fala, através de Paulo, quem quer cuidar da casa de Deus, quem quer pregar o Evangelho, é preciso primeiro cuidar bem de sua casa. Parabéns, parabéns. Ah, mas o filho dela foi para outros caminhos. Ele tomou as rédeas de sua vida e fez as suas escolhas. Mas a Êxila disse claramente, eu amo meu filho, mas não concordo com seu comportamento. Como eu disse, Salomão foi claro. Há caminhos que para o homem parece direito, parece o caminho certo, parece o caminho correto a se seguir, mas o fim deles é o caminho da morte. E diante do que eu falei, eu termino esse conteúdo dizendo, invista no seu filho, ore pelo seu filho. Você que está vivendo um tempo como o do pastor Odilon e como o da pastora Êxila, invista no seu filho em oração, invista no seu filho, dando para ele as ferramentas, para que ele caia em si, não o pressione, não o jogue para fora, não o recrimine, mas o ame, mas deixando claro, não concordando com seu comportamento e nem aprovando as suas atitudes. Uma aula de cristianismo, uma aula de paternidade, uma aula do que é se viver pela fé. Forte abraço e até o próximo conteúdo.